E eu vou começar assim fazendo uma provocação para todos nós aqui, na verdade. Enquanto vocês duas falavam, eu fiquei olhando em torno e vendo tantas mulheres passando assim, cumprindo suas tarefas do dia a dia, né? Recolhendo lixo, limpando o lugar, atendendo o telefone, entrando e saindo, indo no bar e etc. E aí fiquei pensando numa relação possível entre o feminismo e a arte contemporânea. E a minha pergunta é: o que tem faltado nesses debates para que um grupo mais amplo do que aqueles que continuamente debatem a arte contemporânea, o feminismo negro, encontrem esse público mais amplo? Né? Para que esse público, mais amplo, encontre esses debates. O que tem faltado? Primeira questão, assim, para vocês duas. Eu tenho lido bastante Bell Hooks nos últimos tempos. Eu assim, mergulhei de cabeça na Bell Hooks. E ela é uma autora que se preocupa muito com essa questão. Como é que a gente atinge grupos maiores, né? E realmente falta isso que eu tinha mencionado antes, esse trabalho de base. A gente tende na universidade às vezes a se encastelar um pouco, né? Um pouco é eufemismo, né? A gente peca às vezes pela linguagem, né? Tem que ter uma linguagem mais acessível, tem que usar exemplos que toquem a vida dessas pessoas, né? Tem que usar a experiência que elas já têm, né? Então, são várias coisas que a gente ainda tem que aprender a fazer, né? Para conseguir acessar esse grupo mais amplo. E mostrar essa possibilidade, porque obviamente não se vai obrigar ninguém a se tornar feminista, né? O feminismo vem recebendo críticas há muito tempo de feministas brancas, de não feministas brancas, de feministas e não feministas negras, né? Obviamente há várias coisas a revisar nesse movimento, mas eu acho que a gente tem que, isso vale para a política em geral. Feminismo em particular, que é o que a gente está falando aqui, mas na política em geral a gente tem visto isso também, essa desconexão. A gente vive numa sociedade que está preparando consumidores, né? Então, eu vejo um contraste, né, na época da minha adolescência, assim, que eu era bem idealista e achava que eu tinha que estudar teorias, ideias e tal, né? Eu vejo esse interesse diferente agora, né? Então, acho que falta isso realmente. Conversar com as pessoas, conhecê-las, ter generosidade, né? E humildade, principalmente, mais que generosidade. Se abrir para as pessoas e criar essas oportunidades de conversa mesmo, de mostrar que isso pode impactar na vida, né? Que essas questões, elas são questões que envolvem todo mundo, né? Feminismo, eu falei aqui de várias teorias, né? Coisas que são discutidas academicamente, porque a gente está importando essas teorias agora, mas, na verdade, a base, a motivação de todas essas correntes é tratar da vida cotidiana das mulheres, né? Como essa vida é impactada por essa estrutura que a gente tem neoliberal, como mulheres têm os seus corpos colonizados, digamos assim, né? Então, é bastante importante que a gente procure, dentro da medida que cada um possa, colaborar com essa causa, né? E entender que é uma causa comum, que é uma causa política. Então, falando sobre artes visuais e feminismo, e como atingir essa população que está circulando, que não está indo nesses espaços, instituições, eu também acho que é um movimento de deslocamento também. Nós, como artistas, fazer esse movimento também de ir até a periferia, digamos assim, e também construir junto, conforme também essa construção em conjunto com essas pessoas também, que também são produtoras de conhecimento e de saberes, e também de saberes artísticos, né, de poesia e tudo mais. Eu acho que é um movimento que é tanto feito aqui para o centro da cidade, que é o principal local de trabalho dessas pessoas, como nós também até a periferia também, nós mulheres feministas também, né. E eu não sei, o Brasil é o 5º país com feminicídio, né,
E acho que é importante a gente falar sobre masculinidades também tóxicas e de que haja esse diálogo entre homens e mulheres e que chamar atenção para isso, né, de como a educação antirracista, antissexista é importante, né, que começa tudo, acho, na educação e em pessoas e agentes que se disponham tempo também para fazer esse movimento e mudança e levar para, enfim, para essas pessoas outras referências também, né, de formas de atuação, de formas de contexto de mundo, né, de como vender seu trabalho artístico, que é possível ver formas de viabilizar isso, né? Enfim, eu acho que para muita gente é muito difícil ainda essa questão de editais de arte e muito burocrático também, como entrar, como escrever um edital, né? Cronograma, tempo, né? Trabalho 12 horas por dia, me desloco, tipo, não ficar lendo o edital de, enfim, 5 páginas, com aqueles termos super difíceis, não tenho dinheiro para enviar meu trabalho pelo correio, tipo, não sei como imprimir, onde imprimir, o que fazer com esse desenho que eu faço, sabe, no meu caderno, tipo, qual o potencial dele, né, tipo, dá para viver disso, não dá para viver disso, como constrói, desenvolve essa carreira, né, enfim, sei lá, quadrinista, em feiras de arte impressa a gente vê muitos suportes, né, para a arte em si, né, tanto gravura quanto o pessoal que é dos quadrinhos, o pessoal que é, enfim, serigrafia também, ilustração. Agora, recentemente, meus trabalhos estão entrando também para essa área de produção editorial de livros também. Então, é um diálogo que eu estou tentando fazer também de inserção nesse mercado de trabalho também, com o meu trabalho artístico. E entrando também, colaborando para livros que são feministas e negros também, de uma certa forma. E ainda temos poucas mulheres ilustradoras também. Então, eu acho que essa questão de aproximar essas pessoas que não têm contato com artes, tendo perto minha família, como exemplo, minha mãe, que não vem nessas rodas de conversa, acha que, enfim, não vem, não acha que é uma coisa assim... eu vou ir lá, não, passo outro dia para ver a tua exposição lá na Pinacoteca, no dia da abertura eu não vou ir, sei lá, fico, né, bota outras demandas na frente, a casa na frente, arrumar a casa, tudo. É uma questão do feminino que é colocada, né, de arrumar as coisas, ficar em casa, porque tem que fazer comida, tem que alimentar não sei o quê. Então não consegue se ver livre dessa rotina, assim. Fica preso nessa rotina tipo, de fazer as coisas em casa, então não consigo ir ali no cinema, numa abertura de exposição, ali no Mars, que é de graça, enfim, né? Não consegue, feira do livro, enfim, circular para esses espaços que têm cultura e arte de uma forma voluntária, eu acho, né? Então, acho que é muito eu acho que é um incentivo, eu acho, talvez, de estar levando esses grupos para esses espaços ou, de uma certa forma, levando esses espaços até esses grupos também, que são muito unidos, eu acho, né, das comunidades. Enfim, minhas tias, por exemplo, vão em asilos, por exemplo, né, o pessoal que é do crochê e tal, mas trazer o crochê como arte para dentro desses espaços, como é feito esse trabalho de outras formas possíveis, né. Eu acho que o artesanato, de alguma forma, lidando com bordado também, eu vejo como uma forma de técnica oficial, né? Não artesanato, assim, como é tido desde sempre. Então, acho que é importante a gente fazer esses deslocamentos, tanto, enfim, para bairros não centrais, quanto essas pessoas vêm para o centro num todo, né? De que lugares a gente conhece dessa cidade, né? Que lugares que a gente circula, né? Onde a gente acessa, né? Onde a gente não acessa, por que a gente não acessa. Então, acho que tem várias iniciativas, tem Sopapo Poético aqui na cidade, que é super importante, uma vez por mês. E é uma zona de, enfim, de conhecimento de saberes, de poesia, enfim, os slams também. Então, tem uma série de manifestações culturais que estão ocorrendo por aí, mas talvez não estejam na nossa zona enfim, de conforto, de ir, né? Que a gente... Todo mundo faz essa opção de ir ou não ir em alguns lugares, né? E de quanto tempo assim, a gente se dispõe para isso, né? Então, eu acho que, às vezes, para a periferia, ou, enfim, para a mulher que está ali, trabalhando o dia todo, é ali no Caninha, num bar de samba, curtir a noite, sexta-feira, sabe? Tipo, não quer ir lá no museu, olhar arte, enfim, abstrato, sei lá, quer ir curtir a rotina dela, que ficou a semana toda trampando,
e então não quer, tipo, sei lá, quer se divertir um pouco também, né? Ter um momento para si, eu acho, né? Então, eu acho que a gente tem que entender essas pessoas também como, enfim, como pessoas que escolhem também como a gente, onde querem, onde se sentem bem estar, assim, eu acho. Mas, nesse sentido, a arte, como a gente aproxima artes visuais, eu acho, para a vida dessas pessoas, e o que eu acho importante, por que eu acho importante, por que eu sou artista, continuo sendo artista. Eu acho que a arte, para mim, é uma forma também de resistência. Eu acho o grafite uma forma de resistência, eu acho o piche uma forma de resistência. Eu acho que a cidade, olhar para as paredes, olhar o que está escrito, é uma forma de manifesto, eu acho. Então, eu não consigo fazer essas diferenças de pintura para o piche, para mim são a mesma coisa, assim. Então, eu acho que elas são manifestações de uma determinada época, de uma determinada, enfim, um determinado estilo de manifestação artística. Então, eu acho que a arte está por aí, né, no nosso redor o tempo inteiro, assim, né, o jeito que a gente se expressa, o jeito que a gente quer se vestir, quer informar aquilo naquele dia, e está pela cidade toda, assim. Então, eu acho que é uma maneira como é que a gente vê a arte, né? Eu já tinha 1000 perguntas, mas eu vou abrir para receber um pouco, ouvir um pouco de vocês. Então, questões que venham, contribuições no debate. Só um minutinho, deixa eu passar o microfone. Oi, eu faz um tempo que eu idealizei um projeto, mostra de cinema feminino, e tenho dificuldade realmente de manter, pela falta disso que até ela falou, eu acho que precisaria de laboratórios, de incentivo para editais. A gente não tem como participar de um edital, e a gente sabe que o projeto da gente tem relevância, né? Eu fiz a primeira mostra de cinema feminino com outras 2 meninas, que eram 5 no começo, mas 3 saíram pelo meio do caminho. Daí a gente ainda conseguiu, entre 3, apresentar, fazer a chamada da mostra de cinema para todo o Brasil, né? Veio meninas lá do Norte, do Sudeste, enviaram seus filmes, curtas, né? Porque, por causa do tempo, eu levei o projeto ali no Capitólio, eu conseguia apoio, né, para uma sala, mas teria que ser uma sala pequena, porque não tinha como ainda o audiovisual, né, para colocar na sala grande, ainda não tinha, era só película, né? Tinha só, agora que eles mudaram na sala. Só para colocar a dificuldade que a gente tem de manter, né? Porque eu tentei a segunda vez, e aí já tinha só mais uma menina comigo. Era eu e a outra. E aí, como a professora não dispunha muito de tempo, né? No fim, apresentei sozinha praticamente a segunda mostra. Não, a segunda ainda eu consegui trazer mais gente. Aí a terceira, que eu fiz uma reedição da segunda, por falta até disso de um aparato, de um apoio maior, né, incentivo para a ideia. Agora estou tentando fazer a terceira mostra, e sempre é essa dificuldade que a gente não consegue mesmo fazer sozinho. Quem tem computador, eu. Para mim, eu sempre preciso de ajuda, né? Já comecei mais tarde, bem mais tarde, né? Já estou na... Então, eu sempre preciso de apoio do pessoal mais novo, né? Até para isso, alguém que conduza a técnica, né? Porque eu sou a idealizadora. Mas aí todo esse apoio, eu acharia legal se tivesse esses laboratórios, né? Para apoiar essas iniciativas, outras tantas que tem, que vão ficando pelo caminho, né? Porque falta esse apoio maior. É isso, a minha contribuição é isso. A gente está tentando fazer a terceira mostra, e vamos que vamos, né? Com todas as dificuldades, a gente está numa arte de resistência mesmo, né? Só por ser cinema feminino também, né? E porque eu também, como pessoa física, eu não posso, porque eu sou funcionária pública aposentada, então os editais não permitem, né? Então tem que conseguir uma produtora,
toda essa história aí. Mas a gente vai indo na luta, só para que não se desista, né? Para que se lance as ideias, para que se vejam o que pode conseguir de apoio, onde. É isso aí, não sei se ajudei alguma coisa. Mas estou aí, aguardem a 3ª Mostra de Cinema Feminino. Obrigado. Questões? Opa, eu esqueci que eu estou fora do microfone. Ilana. Eu queria ver assim com vocês pensando, né, na educação como a transformadora, como a capaz de fazer a gente quebrar, pelo menos fissurar esse currículo oculto que a gente tem, né, que vai nos dar uma ideia super hegemônica assim do que é o que a gente recebe nas escolas como o correto, aquela visão que ela veio antigamente da burguesia, mas que muitas classes sociais hoje que não têm esses privilégios, mas que defendem ainda, né, essa questão toda econômica, muito branca, muito masculina. Como a gente fissura isso através da educação, e pensando nas escolas, né, como fissurar mesmo a gente tendo na agenda das escolas, e principalmente escolas privadas, certo? Como pensar isso? Como mostrar que essa agenda oculta ela existe mesmo para crianças, para pessoas para adolescentes, né? Tu falou assim, eu era super ideológica quando eu era mais jovem e não tem esse envolvimento político hoje. Como é que a gente retoma? Como é que a gente mostra o que acontece realmente nessa agenda oculta? Bom, na verdade, a gente tem muita coisa contra a gente, começando pelo lado negativo, né? Por exemplo, a gente precisa de informação de qualidade para conseguir começar a fazer essas fissuras. A gente tem a internet. O problema é pesquisar e achar essa informação em português, né? No caso das mulheres, né, se a gente quiser equiparar mais, a gente vai precisar realmente pensar em programas maiores. A gente precisa produzir textos, né, que as mulheres estejam incluídas. A gente tem lá na licenciatura em Artes Visuais pesquisas sobre livro didático, né, como é que acontece a inclusão de mulheres artistas. Geralmente são poucas e são sempre as mesmas. Tarsila, Anitta, Frida, né, esse trio que aparece. Como é que a gente coloca mais mulheres, né? A gente precisa também de obras traduzidas, elas têm que ser traduzidas, né? Porque já houve a institucionalização dessas disciplinas de estudos da mulher há muito mais tempo nos Estados Unidos, por isso que a gente ainda fica na necessidade de importar, mas a gente precisa produzir conteúdo aqui, né? Então, o professor depende desses conteúdos para preparar a sua aula. E isso também exige um investimento, né? Ele precisa de bibliotecas que tenham esse material. Porque com o salário que ele está recebendo, vai ser muito difícil ele conseguir comprar esses livros. Então, a gente deveria ter políticas públicas, né? E até dá uma dor falar nisso nesse momento. A gente deveria ter políticas públicas que realmente fomentassem essa discussão em escola privada, em escola pública, que fornecessem material, porque é muito difícil um professor idealista, sozinho, sem esse apoio estrutural, conseguir fazer essas fissuras com qualidade, digamos assim, de informação, né? Então, eu mesma, quando eu comecei a trabalhar com mulheres na história da arte, eu tive que fazer pesquisa, investir dinheiro do meu bolso, comprar livro, importar livro, traduzir, né? Então, eu sei da dificuldade que é o simples acesso à informação, né? Porque a Wikipedia é ótima e, ao mesmo tempo, tem problemas. A gente não pode se fiar 100% para preparar uma aula em Wikipedia, né? Páginas brasileiras copiam páginas estrangeiras da Wikipedia, tem problemas de tradução, problemas de toda a ordem. Então, não é a fonte de informação e a gente pode se valer para preparar essas aulas, né? Então, faltaria a política pública. Para isso, a gente tem que se mobilizar, ter consciência do problema. Eu sempre digo, a primeira coisa é ver qual é o tamanho desse problema, tudo que ele envolve. Porque sem ter essa visão do sistema, a gente não consegue demandar, né? Então, a gente tem que realmente mapear e entender que problema a gente está enfrentando, quais são as facetas dele. E só para terminar,
A gente tem que cuidar também e não se focar só na importação de informação, né? Porque eu vejo mesmo na universidade muitas meninas que estão estudando feminismo nas artes e acabam citando só artistas estrangeiras, né? Cindy Sherman, a própria Frida Kahlo e outras poucas artistas que se tornaram popstars, assim. E quando as artistas locais estão aqui, não são conhecidas, estão do teu lado. A gente está contribuindo para apagar artistas com a melhor das intenções. A gente está ajudando a apagá-las se a gente não fica falando nas que estão próximas, né? Porque não mudou tanto o sistema assim. Eu me formei na década de 90 no Instituto de Artes, boa parte das minhas colegas não virou, né, artista reconhecida, né? Então, isso continua acontecendo, elas continuam sendo engolidas por esse sistema. Então, a gente tem que prestar mesmo atenção em como funciona o sistema, recuperar visões de conjunto, que é um ponto fraco, e a gente tem toda uma política de fragmentação, né, de localização em pequenos interesses. A gente tem que voltar a pensar holisticamente, né? Eu fiquei, agora eu me metendo, né? Mas é que eu fiquei pensando numa questão, né? Fiquei muito em relação a esses comentários, pensando num ponto que tu trouxe, Daniela, que é a inscrição desses circuitos que não são lidos e dessa produção que não é lida como produção autorizada, né? Então esses circuitos amadores, porque também essa produção chega em muito mais gente, né? Essa produção também está próxima dos professores. Então também essas hierarquizações que a gente constrói dentro desse lugar que a gente nomeia como arte, elas também dificultam essa proximidade, né? Dificultam esse contato. Porque de fato a gente tem um número muito maior de artistas atuando fora dessa ideia acadêmica, profissional do que seja arte. Fora do mundo dos editais, justamente. Exato. Fora do mundo dos editais. E os editais também, fiquei ouvindo aqui o teu comentário, os editais também, de uma certa maneira, excluem automaticamente essa produção e essas pessoas, né? Sim, elas ficam totalmente de fora, né? E ao mesmo tempo, mesmo a minha geração que vai para a universidade, eu, por exemplo, só fui em museu de arte adulta pela primeira vez. Onde eu morava não tinha museu, né? O que eu via era livro, eu via a minha mãe bordando, eu via essa pintura de paisagem que uma tia fazia. Era esse tipo de arte que eu consumia, por isso eu continuo bem sensível a ela. Acho que é uma via importante para sensibilizar para esse outro mundo também. Eu acho que a gente tem que respeitar e valorizar todos esses mundos artísticos, né? Porque todos eles são interessantes. A gente consegue ver, por exemplo, eu falo muito em aula das tradições que não morrem, né? Então, pintura impressionista é um momento histórico que os pintores lá na França fizeram o impressionismo. Mas vários outros artistas se apropriaram do impressionismo e se identificam e continuam fazendo. E o que a gente faz com eles? Né? A gente ignora, que é o que a gente tem feito. Mas é muito interessante ver como essas tradições vão tocando outras pessoas e continuam sendo mantidas em várias partes do mundo. O que a gente faz com elas, né? E isso vale para as mulheres artistas também, que trabalham com padrões mais decorativos, com arte que a gente considera fofinha, né? A gente deveria começar a estudá-las, né? Até os falsificadores, gente, estão sendo estudados hoje em dia. Nós temos livros sobre falsificadores de arte. Por que a gente não vai estudar os amadores também? Exato. Nesse ponto, a Hannah Levy, que eu pesquiso, uma historiadora da arte judia, que veio para o Brasil nos anos 40, ela tinha um projeto justamente, que não foi aprovado, de fazer uma pesquisa com amadores de arte. Como é que funciona o mundo dessas pessoas que fazem arte por prazer e que não são reconhecidas, né? Que acabam não entrando num sistema erudito das artes, que é uma multidão, né? Uma multidão cada vez maior, né? E um diálogo que a gente está perdendo, né? Porque se a gente realmente incluísse essas pessoas, a gente também poderia mostrar, olha, estamos aqui fazendo isso, o nosso mundo é assim. O de vocês como é? Nos contem, né? Oi. Só uma coisa, eu trabalho, eu faço parte do grupo que faz as políticas públicas, tá? Eu sou funcionária do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul. Só para falar um pouquinho mais perto para a gente. Oi. Isso. Tá. Então, trabalhando no museu, a gente tem várias abordagens justamente em cima dessa questão de gênero, dessa questão de raça.
né? São várias questões, várias dimensões que são trabalhadas dentro dessa nova ótica, né? Estamos trabalhando com um kit pedagógico, onde eu vou te pedir justamente, Mitch, precisamos materiais educativos sendo ilustrados dentro dessas óticas do que seria o movimento negro e indígena do Rio Grande do Sul. É um vazio existencial criativo impressionante. Então, nós temos esse vácuo, digamos, com a relação ao educativo, porque nós não temos esse material. Ele é invisível. E quando temos, eu trabalho com patrimônio cultural imaterial. Então, tu tem toda essa história da bordadeira de Jaguarão, é fantástica e diz muito a respeito de toda essa territorialidade nossa do Rio Grande do Sul. E conectando com a Bienal passada, com justamente os povos originários e os povos mais ancestrais. Então, tem todas umas conexões que normalmente o mercado de arte não vê e não valoriza. Então, nós entramos também na seara do valor cultural específico, do que é visível, o que não é. Então, são várias dimensões a serem examinadas, que eu acho extremamente interessante, né? E coloco à disposição o museu para a gente poder trocar uma ideia também com relação a isso, porque o contemporâneo, ele é extremamente baseado justamente naquilo que disseste, Daniela, na Wikipédia. E a Wikipédia, ela é tão grande, que ao mesmo tempo ela assusta. Então, tu tens toda a formação de guetos e de pequenos grupos. Então, essas pequenas comunidades que se comunicam virtualmente, às vezes é mais difícil tu fazer com que elas se comuniquem olho no olho. Aí são os coletivos. Eu adorei teu verbo, aquilombamento, né? Como lugar de afeição e cura, porque é realmente essa ideia da comunidade, do grupo, de tu ter o contato pessoal. A gente não se dá conta, mas nós estamos numa nova era bem complexa com relação a contatos pessoais, muito complicada. Então, são coisas a serem consideradas. A arte, no meu caso, é o que eu entendo, coisas que o tempo legitima. O bordado. O bordado, ele está na tua família faz quantos anos? Quantas gerações? No mínimo 3 a 4. Segundo o padrão da Unesco, um saber tradicional, para ser considerado apto de receber um título, ele tem que estar pertencente a, no mínimo, 3 gerações. Então, com isso, tu já mostra que aquele fazer artístico, ou não, é tudo uma questão de interpretação, ele faz parte de um cotidiano, de uma comunidade inteira. A questão é vê-las. Ver esse cotidiano como sendo uma possibilidade de expressão artística, expressão de beleza. Então, o fofinho, sim, está no bordado, mas tu tem que pensar em toda a dificuldade que é tu conseguir a lantejola, tu conseguir o material, tu fazer do jeito certo para que a lantejola não caia. Tu tem toda uma quantidade enorme de tecnologias artísticas desenvolvidas para que o resultado seja esse. Então, esse saber popular está tão no nosso nariz, né? Então, eu te peço, Mitch, por favor, nos ajuda com isso. Então, eu vim nesse processo de bordado, né? Que eu tenho 29 anos e eu bordo desde os 12 anos de idade, né? Cresci vendo minhas tias bordando. E em 2017 fui praticando bordado livre e estou aí até agora. E nesse processo do bordado eu sempre bordava, enfim, sempre bordei, mas sempre achei que eu não desenhava, que desenho não era comigo, enfim, né? Aquela noção de desenho mais realista também, né? Enfim, o que é desenhar, né? Também, né? E também nesse processo eu fui me vendo também que eu entrando na área de ilustração, né, vendo como produtora de imagens e de narrativas mesmo, assim, né. Então, o meu fazer artístico é uma ação política, assim. Eu não consigo separar o que eu faço hoje, enquanto artista, com um posicionamento político também de protagonizar ao máximo possível narrativas e poéticas negras, assim, né. Tem esse debate dentro da arte, do que é a arte afro-brasileira, né, enfim, seria um artista negro, né. É quando ele representa, olhando para uma arte, nitidamente tu faz uma leitura, essa é uma arte de um artista negro, porque traz traços assim, assados, temáticas assim, assados, ou quando ele enfim, fotografa, enfim, sei lá, arquitetura, né.
não é considerado um artista negro também. Eu acho que nosso ser, pessoa, é protagonizante de várias... Só por ser negro, a gente protagoniza estando nessa área de artes visuais. Então, acho que não importa a temática que a gente toque, assim, eu acho que o nosso protagonismo, a nossa presença é importante por vários motivos, assim. E tocando nessa área da educação, nessa produção das imagens, eu acho que ainda nos livros didáticos ainda a gente falta, né, esse material imagético, né? A gente tem muita imagem do zumbi. Nos meus livros escolares eu não tenho nenhuma lembrança de só a imagem do índio, assim, né? Chegava o dia do índio, daí todo mundo, né, pintado de índio, aquela coisa toda estereotipada. E muito, acho, afastamento dessa relação com os indígenas também, eu acho, de modo geral. Assim, eu sinto que eu tenho que ir atrás dessas histórias, dessas aproximações, desse conhecimento, assim, sabe? Porque eu acho que a gente pauta muito pouco isso, assim, nossas rodas, no que a gente lê por aí também. Eu acho que esse conhecimento, assim, eu acho que é super importante, assim. E aqui no Rio Grande do Sul, ali Jaguarão, é a cidade de fronteira com o Uruguai, ali Rio Branco, cidade onde tem grande quantidade de terreiros aqui no Rio Grande do Sul. E minha família cresceu na campanha ali, trabalhando para granjas, então minha avó fazia enxoval para essas senhoras, né? E fazia isso, né? Então minha mãe é que desenhava para minha avó desenhar, então tem essa imagem da minha mãe que desenha, assim, né, desde sempre. E a minha mãe é a única que, quando a minha avó morreu, quando ela tinha 11 anos, veio morar com essa madrinha da granja aqui em Porto Alegre, na Independência, aqui na rua. Então, naquele apartamento esplanada que tem até hoje ali. Então, minha mãe, com 11 anos, cuidou dessa criança e depois conseguiu, através da madrinha, fazer magistério também. Então, a única que conseguiu sair do campo nessas condições, mas fazer uma formação. E o restante da família, das irmãs, são empregadas domésticas até hoje, né? Minhas tias de 80 anos, 70 anos, enfim, ainda estão nessa rotina. Então, eu trago muito isso no meu trabalho, porque sempre cresci com essas histórias da minha mãe, retomando tudo que ela viveu até os 11 anos com a minha avó, assim, né? Uma memória muito de afeto, e essa parte que ela morou com a madrinha dela, que ela nem conta, assim, sabe? Tipo, apagou, assim, quando ela conseguiu sair de casa, assim, da casa dessa mulher, ela, enfim, retomou a vida dela também. Então, esse lugar de protagonismo nas artes visuais, eu vejo como uma forma também da gente, como mulher, tá se emancipando nossos discursos e nossa voz também, nossa presença. E trabalhando em conjunto com a produção editorial, enfim, com outras pessoas negras também. A Aline, posso citar aqui, designer. Tá nesse circuito é também a gente impulsionar outras narrativas e outras vozes também, compor junto, né? Agora vai ter o lançamento do livro Mar Lírico na Feira do Livro, dia 16. Eu fiz a ilustração e a gente fez o projeto gráfico e tudo mais. Então é isso. Bom dia. Eu queria começar saudando esse espaço, porque eu tive acesso a um museu de arte muito tarde, né? Já era adulta, enfim. E lá de Passo Fundo a gente tem um museu de arte que é o único tipo da tipologia assim no norte do estado, né? Então eu que sou de Soledade só fui visitar o museu de arte depois que fui para a faculdade, morar em Passo Fundo, enfim. Então para mim esse espaço da Bienal eu conhecia a Bienal, meu contato com a Bienal era só quando a Bienal abria. Então, abria quanto evento, assim, uma entidade que parecia em Porto Alegre e a gente ia assistir, né, ver as exposições, participar. Então, eu acho muito revolucionário esse espaço dos debates que antecedem a programação da Bienal. E acho também porque ele nos possibilita, né, ter uma outra relação com a programação e também o fato de ele estar indo para cidades do interior, assim. Porque eu vim de uma cidade do interior e eu imagino que, enfim, seja um contato que a gente não tinha antes, né? Eu nunca imaginei que a Bienal, por exemplo, pudesse estar em Pelotas, Caxias, enfim. Então, eu acho
muito importante esse espaço e eu queria saudar essa iniciativa da programação. E aí, pensando nesse contexto, assim, que eu falei do museu, sendo o único da tipologia que eu tive acesso quando eu era mais nova, né? O primeiro que eu tive na minha adolescência, eu fiquei pensando sobre também em caráter, como a gente tem avançado no debate sobre a questão do feminismo dentro das artes visuais e também na questão de raça e tudo isso. E, em contraponto, existe um movimento que tem tentado filtrar, né, esse debate no cenário das artes, assim, tanto com políticas públicas que dificultam, né, a nossa atuação no espaço expositivo, o que pode, o que não pode dentro do espaço do museu, que limitam também o acesso das pessoas ao espaço do museu, porque muitas dessas estratégias usadas, às vezes, pelos curadores, têm sido limitar a faixa etária, uma poética mais relacionada ao corpo, à sexualidade, e que incluem majoritariamente obras de mulheres, né? E aí eu queria colocar para a mesa uma questão, assim, que se vocês não acham que, por exemplo, essas estratégias, às vezes, de limitar a faixa etária, elas também não limitam o acesso das pessoas à arte feminista, e se a arte feminista ela não é mais afetada também por esse tipo de postura, assim, né? Por se tratar, muitas vezes, de uma arte que trata, em geral, dessas questões do corpo, da sexualidade, da religião, e que não usa isso só para falar sobre isso, mas também para falar sobre política, né? Usa das suas intimidades para tratar de questões políticas, assim. Então, queria colocar essa questão, assim, porque é uma questão que tem me incomodado muito e que eu tenho pensado exatamente dentro desse debate, o feminino e não o feminismo, dentro das artes, assim, como a gente pode fazer valer o discurso feminista de fato e não negar, e não continuar omitindo a história das mulheres, né? A arte das mulheres, né? Que já tem sido tão omitida dentro da historiografia. É uma coisa que eu tenho pensado muito, também por isso, assim, por essa questão de que a gente está falando sobre visibilidade do feminismo, da poética de mulheres feministas, e se a gente não acaba também por reforçar esse discurso de omissão que estão presentes na historiografia, quando a gente tenta criar estratégias que limitam o acesso das pessoas, ignorando, às vezes, que um museu, uma região inteira vai ter um museu de arte para visitar, né? Enfim, essa questão que eu queria colocar. Está funcionando? Sim, eu liguei? Tá. É uma ótima questão, né? Quando aconteceu aquela situação do Queer Museu, né, eu fui bastante chamada a falar sobre isso. Participei até no Ministério Público de uma mesa, né, com promotores lá que foram muito críticos ao que a gente falou. Então, eu tinha gente do MBL participando também. Foi um debate movimentado, para dizer o mínimo, né? O que a gente está vendo é realmente uma divisão dos interesses públicos com relação a esse assunto, né? Tem uma parcela considerável da população que não está interessada em debates feministas, né? Por isso que essas medidas estão tendo respaldo, né? Então, de novo, a gente vai ter que ver o quadro maior, né? Porque essas empresas que mantêm espaços privados, elas estão pensando no público que elas atingem, nos interesses comerciais delas, né? Quando adotam estratégias de censura, digamos assim. E isso está gerando todo um mecanismo de censura e autocensura que é muito pernicioso, né? Então, entramos no outro ponto, que é a autocensura pela classe artística. Isso também já está acontecendo, né? De se deixar de usar determinados termos, de se deixar de tratar de determinados artistas, né? Em função do medo de que isso possa gerar algum tipo de reprimenda, né? Então, esse cenário, de novo, a gente volta para aquela discussão de formação de base, né? A gente tem todo um cenário neopentecostal que, na verdade, foi atrás de pessoas que não estavam sendo atingidas por outras políticas, por outros grupos, né? E com esse cenário, também uma pauta mais conservadora avançou. Então, a gente não pode ignorar
né, que existe mesmo uma população grande que não quer saber das nossas discussões, né? E essas instituições abertas vão atender também essa parte da população. E a gente tem que fazer o mais difícil, que é conversar, aprender como conversar com camadas maiores da população, né? Ir nos lugares, como a Mitty tinha falado, né? Ir na periferia, né? Fazer esses deslocamentos e mostrar como essas questões são relevantes, né? E ao mesmo tempo ter consciência das estratégias neoliberais de censura, né? Que vem junto com o discurso liberalizante, né? Que é um discurso que aparentemente promove direitos humanos, mas na prática está disposto a recolher todo apoio a direitos frente à menor tentativa assim, de ameaça de perda de lucro, né? Tem um livro que eu uso bastante agora, eu esqueci o nome dos organizadores, mas daqui a pouco eu lembro, que é justamente sobre censura e autocensura nas artes, né? Depois eu te passo a referência. E dos argumentos muito usados pelos novos censores são as crianças, né? Que a arte afeta negativamente as crianças. Uma das promotoras que estava com a gente naquela mesa mostrou, através de pesquisas, que na faixa etária dos 13 anos, a maior parte avassaladora mesmo dos adolescentes já tem acesso à pornografia. Independente de ser de uma família religiosa ou não, por causa da internet, né? Então, em vez de ignorar a questão, né? Não adianta também projetar uma visão idealizada desse adolescente puro, que não tem contato com nada e vai ter primeiro contato com esses temas através de obras de arte perniciosas, que favorecem todo tipo de perversão, porque esse é o discurso que aparece. Isso não condiz com a realidade, né, da formação desses jovens. E as obras propõem discussões sobre essas questões, né? Elas não são uma cartilha que ensina como fazer determinadas coisas, né? Mas esse argumento de proteção da infância está sendo usado nos Estados Unidos, pelo menos desde os anos 90 e antes, mas com força desde os anos 90, e passou a ser importado, junto com outras coisas que a gente importa, também aqui no Brasil, né? Por essas correntes mais conservadoras que querem muito proteger as crianças e armar os pais das crianças, né? Então, são coisas meio curiosas, assim. Mas, de novo, a gente tem que mirar no problema maior. Temos um problema que vai além da curadoria, né? É um problema social mesmo, de uma pauta conservadora que realmente encontrou eco na sociedade, né? Então é com isso que a gente tem que lidar. E isso também se conecta um pouco com a pergunta da Ilana, né? Essa vontade de proteção das crianças também impacta a forma como essas questões vão ou não entrar na escola, né? E no caso das exposições, Daniela, eu ia até aproveitar o gancho, já vou abrir de novo, vou aproveitar o gancho para te fazer uma pergunta. Eu queria que tu falasse um pouco mais desse tipo de autocensura que as instituições, as curadorias, enfim, têm tido a necessidade de fazer. De fato tem tido. Acho que quando a gente pensa, por exemplo, em um evento, agora pensando na proporção de uma Bienal, né, como é o nosso caso aqui, essa questão impacta. Ela também determina o quanto o debate proposto por essa mostra, ele vai esbarrar na polêmica que é produzida a partir do uso de determinados termos e o quanto de fato ele vai permitir que uma discussão aconteça e se estabeleça, né? Pois é, eu tive uma experiência recente, foi muito curiosa. Eu escrevi para Zero Hora sobre essa exposição que está acontecendo no Farol Santander. Um amigo meu me mandou por WhatsApp: meu Deus, que feito tu fez, tu conseguiu usar a palavra feminismo e ninguém te atacou no jornal, como é que tu fez isso, né? Então, já começa por aí, as pessoas já estão bem conscientes das palavras que vão causar impacto e das que são seguras, digamos assim, né? E com relação à autocensura, eu me atrevo a dizer que a autocensura no Brasil na área de artes, ela está muito enraizada e é muito mais antiga do que esse momento atual político que a gente está vivendo, né? A gente sabe que nas instituições brasileiras de arte existe um tabu de se falar sobre arte política, né? Isso é assim evidente.
a primeira acusação que se faz de arte que se propõe fazer política é que essa arte é panfletária. E isso é um xingamento, né? O próprio Rodrigo Naves, naquele livro clássico dele, né, A Forma Difícil, ele já ataca um pouco esse problema, né? O que acontece com a arte brasileira que é tão contida, né? É a autocensura, né? É o fato de não se querer tratar de certos problemas sociais, econômicos, através da arte explicitamente, né? Então a gente vive sob um regime colonial que não se desfez ainda, né? Que continua impondo as suas diretrizes de temas que não convém falar, né? E as instituições artísticas, elas têm origem numa elite, né? E continuam tendendo a manter valores elitistas. Por isso que eu falo que esse fenômeno de abertura ou pseudo-abertura, a gente pode discutir o quanto essa abertura é sincera em algumas instituições, ou o quanto é para cumprir, né, uma agenda que fique bem, digamos, é uma política muito recente, né? Então, a autocensura, a gente está acostumado com ela. O grande problema, de novo, é se dar conta de que a gente faz autocensura e assumir que estamos fazendo discussões políticas, arte política, que é política a palavra, né? E que a gente vai pagar o preço. Essa que é a dificuldade, né? Vou perder amigos, todo o preço que se paga quando tu assume uma posição. Vou perder amigos, portas vão se fechar para mim, mas eu vou falar, né? Então, isso é difícil, porque é um sistema pequeno, ainda precário, né? As pessoas têm medo de perder um pouco que elas conseguem nesse sistema, né? Questões? Eu queria só fazer uma contribuição, né? Voltar um pouquinho na queer, mas falar também sobre o que tu acabou de relatar, que assim, o meu filho tinha 3 ou 4 anos, eu não lembro, na abertura da queer, e eu levei ele porque eu acho que é super importante para ele. Eu venho do interior. Em Pelotas tem museu, mas o que a gente via, né, como a produção do Leopoldo Gottuso, que é o nome do museu que a gente tem lá e do artista que a gente tem como referência, era tudo muito diferente. Não era o que acontecia realmente no Brasil. E eu fui ver depois uma grande obra de arte que é considerada nos livros, assim, depois dos 20 anos, né? Sei lá, 19, 20 anos que eu podia São Paulo. Então, assim, eu levei meu filho para queer, né? E eu não avaliei que aquilo estaria sendo um problema para ele, porque eu penso que a gente tem que poder conversar com as crianças, né? E antes disso, ele já tinha visto os meus livros em casa, meus livros de arte, me questionado: mãe, por que essas pessoas estão peladas? Né? Por que tem aqui uma escultura de uma pessoa sem roupa? Então, tratar as questões do corpo, tu começa muito cedo, porque se tu não leva essas questões para a vida das crianças, elas vão chegar lá, quando elas puderem ter acesso aos 13 anos à pornografia, é tudo sexualizado, é tudo muito tabu. E eles não vão saber lidar com nada disso. E eu acho que as obras que a gente pode ver hoje, sejam da queer, que a gente pode discutir questões de curadoria, de escolha de artistas, mas eu acho que, né, mais do que isso é tu poder ter acesso, tu entender a riqueza de discussão que pode surgir dali, e saber que tu vai perder também pessoas importantes na tua vida, porque vão questionar a partir de todo o horror que veio por causa dessa exposição, né, de tu ser questionada, como é que tu leva o teu filho, um menino, né, para ver uma exposição dessas? O que tu está fazendo com o teu filho? Eu vou te denunciar porque isso não é correto, né? Então, assim, é tudo isso que se a gente não educar as pessoas para conversar, elas vão repetir discursos que vão continuar sendo perigosos para a gente. Então, é por isso que eu busco as fraturas na educação, né? O que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer para evitar que esses discursos que estão em voga hoje e que vêm de muito tempo, como tu falaste, que a gente consiga quebrá-los, e não só isso, mas perceber do que eles tratam, né? Desses medos que são carregados neles. É mais ou menos, não é uma questão, é só uma colocação. Oi, eu cheguei um pouco atrasada, porque eu vim daquele portão de lá e vi tantas pessoas.
E eu adoro ver pessoas e adoro ver histórias. Aí fiquei conversando e vendo, né? Nunca tinha entrado aqui. Eu só quiser na parte da cultura, que as escolas, tem o artigo 26A da lei, que as escolas são obrigadas a ter o curso de História da cultura negra e da cultura indígena. E isso não está sendo respeitado. Não sendo respeitado, dá para judicializar. E quantas pessoas que são de interesse das pessoas, no caso dos negros e indígenas, reclamam sobre isso, de ter a história. No momento que tem a história, desde o ensino fundamental até o 2º grau, essas questões de cultura, porque a pessoa está sem roupa. Gente, se tu vê a história da Itália, todos, até na igreja, as pessoas não têm roupa, os santos não têm roupa. Então, é uma questão que eu acho que a gente está regredindo. Se tu for pensar, a gente está regredindo. Eu, quando estudei, olha, lá no meu tempo, a gente já via isso, ninguém discutia. É história, é cultura. E então, assim, e outra coisa, a participação das pessoas. Quando tem 10 pessoas ou 20 pessoas falando, se engajando por alguma coisa, é uma coisa. Quando tem 500 pessoas, 1000 pessoas reclamando, aí é outra coisa. Então, eu acho que tem que ter isso, e essa lei 26A está se fazendo um trabalho ali no Tribunal de Contas, e daqui vai partir para todos os tribunais de conta de todo o Brasil. Então, assim, também eu acho que as pessoas que são colocadas à margem têm que fazer alguma coisa, têm que começar a se engajar. Porque essa política 4 anos, no máximo 8, deu. E a gente não pode pegar, como ela disse abaixo, não vou fazer. Não, tu tem os teus valores e continuar. São coisas assim que a gente tem que reclamar, reclamar dentro do seu direito. Né? Tanto que a gente não coloca o número da lei, só artigo 26A que tem que ser respeitado. E nas escolas que tu faz, pode perguntar, tem aula de cultura negra, cultura indígena, aonde? Nem sabem que tem. E tem que se cobrar. É só isso, é uma coisa que... E a partir daí a criança vai tendo cultura, aí ela vai saber... Entendeu? Aí as pessoas vão saber se elas podem ou não assistir. Está ali, é cultura, é história. E está faltando isso. Então, cada vez mais parece que a gente está regredindo. Eu não tenho ali um quadro, uma coisa cultura, e a pessoa está assim, gente, isso aí faz parte, é cultura. Vai ler, vai te informar. E a gente não tem esse preconceito. Eu sou uma pessoa bem simples, viu? Mas eu vejo tanta coisa assim, no meu tempo, olha, no meu tempo lá, 60 anos atrás, imagina, era um horror, né? Se agora estão se escandalizando de quê? Eu não sei de quê. Por favor. Então, só isso. Tem. E outra coisa, nós temos eleições agora. Se o povo negro é a maioria, por que não tem deputados, vereadores, prefeito, senadores, a não ser o Paim, que é o único que é o defensor de todos nós, e presidente, né? Por que não tem? Então, assim, essas questões eu também, assim, eu tenho outro lado, mas tem o nosso lado também, que nós temos, assim, 60% da população é negra, indígena. Por que não tem? Por que só essas pessoas estão aí? Não tem ninguém que nos representa. Quem é culpado são eles ou somos nós? Então, né, partindo que a gente tem um estado que tem um hino, né, racista, né, que também fala... Sim. Então, na hora de votar... Na hora que eu for votar ali na minha cabine, sou eu aí, e a minha consciência. Se eu votar no outro, ou não votar, que é pior ainda, ninguém está dizendo, essa aí é negro, essa aí é descendente de índio, essa aí é descendente de bugre, tu não vai votar. Não, aí é que eu tenho que marcar o X em quem eu quero, ou colocar o número de quem eu quero e fazer valer
os meus direitos, o direito da minha comunidade. Não tem, olha, não tem poder maior que um voto, gente. Com certeza. E ali não tem desculpa de dizer, é porque... Não, não tem. Desculpa. Primeiro, tocando essa questão agora sim. Primeiro, abordando essa questão do negro e do índio, né? Por que não é trocado em sala de aula? Vem muito agora novembro, né? O mês da consciência negra. A gente, mais ou menos, é lembrado só nesse mês do ano. E recebe convites também para participação em escolas nesse mês, né? Assim, como se só existisse nesse mês. Eu acho que é um processo de apagamento histórico, de violência simbólica sobre a figura do negro, né? Eu acho que esse processo de escravização, esses mais de 300 anos de escravidão, tem como consequência essa questão do racismo muito forte, que perpetua na educação. Quando a gente fala de educação, a gente pensa na formação dos professores também, né? Na universidade, enfim, não é só na escola em si. Então, tem muitos amigos que são da pedagogia e dão aulas em escolas periféricas da região metropolitana e também tem essa dificuldade de inserção dessas pautas quando chega na roda de professores também e para construir um dia da consciência negra, por exemplo, uma vez do ano. Se são negros, são os únicos responsáveis por pensar nessa data, né? Pode ser de diversas áreas, enfim, pode ser da educação física ou da matemática, enfim. Mas são os responsáveis para que ocorra algo nesse mês, né? Então, acho que há ainda muita dificuldade dentro da própria escola com a dinâmica e relação entre os professores também, para que essa lei, enfim, essa informação, enfim, esse material seja disseminado de uma forma interessante, eu acho, para os alunos, né? E nessa questão política de não ter pessoas negras inseridas nesses cenários, nunca tivemos, né? Tivemos uma presidenta mulher, né? Nenhum presidente negro. Mas se forma um partido. O nosso presidente não saiu, não está formando um partido agora? Por que nós não podemos também? E outra coisa que eu acho assim, ó, o negro, não tem um museu do negro no Brasil. Tem olha museu a história, Afro-Brasil. olha a história do Brasil. Olha a história que nós, que é praticamente o Brasil, é negro, é índio. E imigrantes. Não tem pessoas 100% brasileiras. Brasileiro o que é? Negros, índios e imigrantes. Italianos, alemães. Olha a miscigenação. Então, assim, e não tem um museu negro. Um museu do negro. Teria que ter isso. Do índio tem no Maranhão. Aqui do negro não tem nenhum. No Brasil tem o Museu Afro-Brasil em São Paulo e em Salvador tem o Museu Negro também. Eu acho assim, ó, tem que começar a fazer a sua história. Sim. Pé no chão, vamos lá. Tem tudo para fazer. Tem tudo para fazer, gente. Acho que essa questão de participação política, eu acho que, enfim, se inserir nesses espaços de poder, eu acho que é ainda muito... Falando de espaços, de instituições, eu acho que é enfrentar várias barreiras e ter vários apoios dentro do partido também, dentro de determinado partido, para que pessoas negras cheguem até lá e não sejam também fantoches, né, na hora das decisões, assim. Então, eu acho que tem a Érica Malunguinho em São Paulo, né, deputada estadual, que defende a causa negra, trans, né, enfim. E eu acho que ela é uma voz muito fortíssima, também como foi Marielle, também como uma voz ativa que reafirma essa importância da participação política de todos, né, em seus vários setores, várias áreas de atuação, né, que a gente tem também, né, em várias esferas de atuação. Então, acho que como agentes políticos, eu acho que a gente tem essa possibilidade de pensar estratégias e pensar junto o que a gente pode fazer para movimentar, como a gente pode se reunir, como a gente pode debater e criar também estratégias para fazer acontecer aquilo que a gente tem que atuação que seja feito, né? Eu acho que, com certeza, né, deveria ser papel do Estado tudo isso, mas a gente sabe como está a situação política agora. E eu acho, então, de alguma certa forma, importante que a gente pense em outras estratégias também para
para ações para fazer que aquilo aconteça. Agora, recentemente, teve o Itaú Cultural, o edital Rumos também, tinha essa preocupação de fomentar diversas áreas, como dança, enfim, artes cênicas, artes visuais, produção e desenvolvimento de conhecimento, enfim, um edital super importante, que o piso era 70 mil para pessoas físicas e não tinha limite para pessoas jurídicas, então qualquer pessoa podia escrever seu projeto, né? E daqui a um ano saiu o resultado, né? O ano passado eram umas cartas que tinham a intenção de que fossem direcionadas para escolas públicas, onde tinham personalidades negras retratadas ali, né, como uma forma de, em conjunto com a educação, assim, né. Então, materiais feitos especificamente para editais que iam ser direcionados para escolas públicas. Então, pessoas, enfim, que trabalhavam nessa área de editoração, enfim, que tinha essa preocupação de fazer projetos específicos e ver como eles poderiam ser viabilizados e direcionados para escolas públicas, por exemplo, para crianças. Dani, uma questão? Queria fazer algum comentário? Isso. Quanto à questão da política, repetindo o que a Mitty já falou, né? É muito difícil fazer essa carreira política. Ela é muito cara, né? Eu só queria comentar esse pequeno detalhe. Esses partidos que a gente vê agora, já instituídos, eles estão se degladiando para conseguir verba pública para financiamento de campanha, né? E a comunidade negra, que ficou de fora dessas decisões políticas por tanto tempo, né, tem, me parece, dificuldade de entrar nesse esquema que é caríssimo. Uma campanha para vereador, quanto custa? Né? Então, ainda tem um longo trabalho para se fazer de articulação. Teria que se pensar também nessas regras políticas, no funcionamento das campanhas aqui, para que fosse um processo mais justo. Né? Porque do modo como ele funciona, realmente, vocês vão ver, são sempre os mesmos eleitos. Né? Poucos furam a barreira, porque eles conseguem mobilizar dinheiro. E geralmente eles mobilizam dinheiro porque conseguem determinados apoios. Né? Então eles vão atender a determinados interesses. A gente sabe que funciona assim. Né? Bom, gente, eu vou começar a encaminhar para esse encerramento da mesa. Eu queria agradecer profundamente a Daniela Kerr, agradecer a Mitty Mendonça por disponibilizarem esse tempo para conversar com a gente. Acho que saímos todos com muitas coisas, né? Com muitas ideias. Foi uma manhã em que, a partir de um tema específico, a gente conseguiu abrir para várias questões, para vários debates diferentes. Eu quero agradecer a vocês por isso. Agradecer a presença de vocês também, nesse grupo seleto, né? Mas muito próximo e interessado nessa discussão. E convidá-los, então, para hoje à tarde, para essa mesa que segue às 14 e depois mais tarde às 18 horas no Centro Cultural Arco Veríssimo. Um bom dia e muito obrigado. Às 14 aqui e às 18 no Centro Cultural Arco Veríssimo. Obrigado.